Quero começar com um ponto, Dora, que é interessante a gente ouvir, que basicamente Valdemar Costa Neto disse que se Bolsonaro não for candidato, ele vai ser mais forte ainda, porque ele vai estar dando esse apoio meio que nos bastidores. Qual que é a sua avaliação com relação a essa fala de Valdemar Costa Neto e o que mais você quiser analisar também e destacar dessa entrevista? Bom, primeiro que eu não entendi mais forte por quê, né? Se ele não for candidato, vai ser mais forte por quê? Quanto a esse pré-lançamento da Michele Bolsonaro, sim, pode ser, ela se mostrou ali, tem uma habilidade de diálogo e tal, de diálogo não, de comunicação, mas falta comer muito arroz com feijão, né, gente? Uma candidatura à presidência da República não se faz assim. É preciso que faça política, porque senão também ela ficará ali como uma espécie de tutelada do Bolsonaro, que equivaleria às pessoas, se o Bolsonaro não puder ser candidato ou não quiser ser candidato, vai ser porque ele não tem ou não tem condições de ganhar, talvez se torne inelegível, tal, mas aí essa rejeição a ele passaria a Michele, né? Esse é um dado. Se ela não adquirir, se ela não construir uma identidade própria. Mas ali, o Valdemar falou, porque que saída ele tinha, Muriel? Está lá o Bolsonaro, nos Estados Unidos, o filho dele dizendo, aventando até a possibilidade dele não voltar nunca. Ele já pediu ao dono da casa em que ele está hospedado lá na Flórida, ele ficar mais um mês na casa. O visto dele, o visto especial, está se expira segunda-feira, mas evidentemente que isso aí será arrumado. Ele deve ter, sim, um visto de turista. Então, não se sabe nem se ele quer voltar. O próprio Valdemar, nessa entrevista, falou da depressão, que ele estava péssimo, não estava preparado para a derrota. Ora, como é que um governante, como é que um líder de um país, como é que um presidente, como é que uma pessoa que disputa a eleição não está preparada para a derrota a ponto de, na versão do Valdemar da Costa Neto, se enfiar numa espiral descendente de uma depressão adquirida pela derrota, como se fosse uma coisa absolutamente impossível, uma pessoa que se recolhe. Então, Valdemar da Costa Neto quer manter acesa a chama e aí recorre ao nome da Michele, porque ninguém sabe, nem ele, nem os aliados, nem ninguém, o que ele vai fazer e se terá condições de reunir. Agora, antes de eu continuar, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu viajei quando disse que são três as possibilidades de filiação ao PSD lá no Senado. Não são duas só. É a Elisiane Gama e a Mara Gabrilli. Não sei de onde eu tirei que havia uma terceira pessoa, mas não havia, tá? Tá tudo bem. Voltando. E quero voltar, Dora, aproveitar para voltar para esse assunto de Valdemar Costa Neto. Queria te lembrar, você falava há pouco sobre essa depressão que o Bolsonaro estaria, e a fala de Valdemar Costa Neto, ele meio que joga para ele e fala assim: olha, a culpa foi minha de não ter preparado o Jair Bolsonaro para uma possível derrota, a gente não chegou a conversar sobre uma possível derrota, pensei que ele fosse morrer. Valdemar Costa Neto fala essas palavras mesmo ao descrever Jair Bolsonaro depois das eleições, depois do resultado das eleições. Fala que ele chegou a ficar 4, 5, 6 dias sem comer, sem se alimentar por causa da derrota. Agora, imagine só, um presidente da República precisa ser preparado por alguém, pelo presidente do partido, para a possibilidade da derrota, que é do jogo democrático. Então, aí a gente desculpa, precisa fazer. Deixa eu tomar uma água que Toma engasguei. uma água, tá tudo bem. A gente segue aqui falando juntas porque a gente está numa conversa aqui. Pois é. Então, a possibilidade da derrota, ele só estava jogando no ganha-ganha, né? Então, o Valdemar da Costa Neto, quando faz essa declaração, eu acho que também não traça um perfil muito favorável para o ex-presidente Jair Bolsonaro, como alguém que a gente não sabe, mas talvez se pretenda ainda liderar, que na mesma entrevista o Valdemar fala dessa direita que veio à tona e que isso é uma força muito grande, de fato é, mas não sabemos se é o Bolsonaro que vai
liderar. E quanto a Michele, voltando na questão da Michele Bolsonaro, ela vai ter ali nesse campo da direita gente que também quer a mesma coisa, certo? Tem vários personagens aí que ainda em movimentos incipientes e tal, mas gente que vai se candidatar a liderar, a protagonizar levar adiante, liderar esse extrato da população, da sociedade, que estava até o governo Bolsonaro, um pouco antes até também, ali, de certa forma, adormecido, e que resolveu ter voz. Mas também tem gente que se candidata a levar esse pessoal de uma maneira mais civilizada, mais ponderada, mais educada, mais moderada, que aquela escolhida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que, nos bastidores, os aliados dele falam explicitamente que perdeu para si mesmo. Se tivesse ido um tom a menos, poderia ter ganhado a eleição, porque foi uma eleição muito apertada. Agora, essa entrevista do Valdemar, Muriel, tem várias coisas, né? É sensacional. A entrevista é sensacional. Quando ele fala da questão do tal do documento aquele, né? Do Anderson Torres. Do documento encontrado na casa de Anderson Torres. O documento, a minuta golpista. A minuta do golpe, exatamente. Aí ele diz, nossa, mas isso tinha na casa de todo mundo sabia. Ele busca amenizar a situação do Anderson Torres. Já Anderson Torres tinha, como várias pessoas tinham, mas ele acaba se complicando, porque ele pode entrar agora no inquérito. Bem, ele teve, aí você vê que ele tem cuidado de dizer que triturou o documento, até porque senão ele seria instado a apresentar esse documento. Então, cadê o documento? E ele triturou como uma forma também de dizer assim, olha, eu não apoiava aquilo, mas o não apoiar, se todo mundo estava recebendo aquilo, onde estava esse todo mundo que não denunciou que havia uma... Nem sei, não é uma conformação, havia um bando de gente fazendo sugestão para o golpe, porque não basta você triturar um documento, é preciso repudiar e denunciar esse tipo de ato.